Bom dia, Gabi, Renan, Chacon, galera do chat. Cara, a gente brincou muito ontem, até porque, tipo, tava meio aquele clima de tipo, puta, acho que nós vamos tomar outra pancada hoje, né? Pelo ataque, pelos remendos. Mas aí veio as opiniões, né? Eu acho que você, Gabriel, e o Raí eram a favor de talvez ele mudar. Eu e o Renan, se eu não me engano, a gente preferia que ele mantesse os três zagueiros. E eu vi como um acerto dele tentar manter a estrutura de três zagueiros, até porque a falta de treino, é, o, a falta de peças, era mais fácil ele tentar manter a estrutura pelo meio-campo de um time com uma movimentação já pré-definida, do que ele tentar mudar assim muito de um sem tempo para treinar, muito de um jogo para o outro. Eu acho que ele tem um acerto, eu acho que as opções que ele tinha, ele visou mais as escolhas poupando para o jogo do Palmeiras, né? Então, por isso que deve ter jogado Rigoni e Tapia, o próprio Wendel. Então, em cima disso, ele deu a oportunidade ali para Negruti, Luiz Gustavo. E eu confesso que eu acho que ele acertou, assim, a primeiro momento em manter os três zagueiros, em tentar manter a estrutura. O São Paulo faz um começo de jogo, até o Rigoni ser expulso, é um começo de jogo, assim, decente. Se a gente olhar no papel, se a gente já preparar a nossa régua de expectativa para aquele time, foi um bom começo de jogo. São Paulo tinha ali alguns lampejos. A própria jogada do gol é muito boa. Começa com o Rigoni, vai para o Rodriguinho, aí ele movimenta, ele transfere para o lado direito, volta para o Rigoni numa movimentação, cruza, gol do Tapia. Era um São Paulo que dava indícios que ia jogar bem até a expulsão, e aí, a partir do momento da expulsão, aí não tem o que fazer. Aí é sobreviver, como foi no jogo contra o Atlético. Já é um time remendado, já é um time cheio de desfalques, com um a menos em campo. Talvez um time que nunca tenha treinado junto para se adaptar com um a menos é sobreviver, cara. E eu acho que eles souberam sobreviver. Eu vi muita gente, e até cobraram eu e você, Gabi, no mesmo post no Twitter. Ah, fala agora da dobra de lateral. Poxa, a galera que cobra o Crespo de ter colocado o Wendel junto com o Enzo no segundo tempo, cara, essa era só ter visto o jogo. O Rodriguinho estava caindo muito pelo lado esquerdo para cobrir o espaço vazio, até porque o volume maior do Fortaleza era pelo lado esquerdo, e ele opta pelo Wendel, dois jogadores adaptados à posição, coisa que o Rodriguinho não era. Então o Rodriguinho saía muito de lá, ele resolveu embolar ali aquele lado esquerdo, foi a única opção que ele tinha para aquele momento. Se ele olhasse para o banco, não ia ter mais opção além daquela, ele opta, faz o movimento. Confesso que a leitura de jogo do Crespo durante as partidas vem me chamando a atenção, porque eles fazem alguns movimentos, que nem ontem, não sei se era jogo para o Luciano, para ele entrar e ficar sozinho ali na frente, ele não tem aquele perfil. Poderia ter escolhido por alguém mais de velocidade ali, mais arisco, que ia conseguir dar 2, 3 dribles, Ferreirinha, o próprio Luca. Mas, cara, enfim, choro é livre, ganhamos quando precisávamos ganhar. Eu acho que ele faz o correto quando ele dá moral para os meninos ali, né? Porque é nessas horas, cara, que o jogador ganha força do treinador, né? E ele cita ali o Luiz Gustavo e o Negruti, que são dois jogadores que o Luiz Gustavo acabou de voltar e pegou 90 minutos, cara, porra, tá de parabéns, sacana, com 30 e brau, pra cima dos 36, voltar de uma lesão séria e pegar 90 minutos em Fortaleza, irmão. Pô, Luiz Gustavo é o Jogar bem. O Luiz Gustavo é o Railão. Negruti também pegou contra o Santos uma barca furada ontem, outro rabo de foguete e também desenrolou. Mas, cara, São Paulo ontem fez o que tinha que fazer para ganhar e dar uma amenizada na situação. Mas a boa notícia é que foi 3 pontos ontem. A má notícia é que é o Palmeiras domingo. Mas, enfim, um dia de cada vez, como diria o Crespo, né? Calma. Futuro, a gente fala do futuro no futuro. Um dia de cada vez. Renan, bom dia para você também. Queria que você falasse um pouco em relação ao jogo. E tem uma estatística aqui também que a nossa produção, enfim, separou, que eu acho importante, e é muito importante nessa linha do que o Ilcinho falou, né? De alguns questionamentos que já passavam a surgir. 8 vitórias do São Paulo no Campeonato Brasileiro no comando do técnico Hernan Crespo, né? Ele dá uma resposta muito boa, e que sorte do São Paulo, que em meio a um ano de crise institucional, né, assim, depois de passar por alguns, né, momentos de instabilidade, veio um técnico que sabe jogar o Campeonato Brasileiro e que sabe pontuar quando o São Paulo mais precisa, né? Deu uma resposta muito boa, deu uma resposta muito positiva aí,
o Crespo. Fico feliz que ele assim possa também emendar uma boa sequência, mas o São Paulino, então, sai talvez com esse sentimento de que o São Paulo não vai passar aperto esse ano no campeonato, como já era especulado, assim, por aqueles mais pessimistas, talvez, né, que falavam, pô, são só 10 pontos, mas o time não joga nada, é capaz de perder as 10 rodadas, a gente sabe que isso seria muito complicado, né? E o time do São Paulo ontem consegue uma resposta para espantar um pouquinho dessa pressão, Renan. Bom dia, meus amigos, bom dia o pessoal do chat, e a gente conseguiu ontem resgatar o que eu acho que é o mais importante para essa fase da temporada, que é a confiança, que é o mental. O São Paulo, o time do São Paulo, pela eliminação da Libertadores, os últimos jogos, estava sofrendo demais mentalmente. Era um time que mentalmente estava completamente abalado. E por parte dos principais jogadores mais cobrados, mais experientes. Eles estavam abalados psicologicamente. E esse jogo, acima de tudo, acima do resultado, que era fundamental, que era importante, ele traz a confiança de volta para antes de um clássico, de um jogo importantíssimo, que o rival, querendo ou não, está brigando pelo título. Nós temos as nossas pretensões, mas nesse momento você pensa nisso também, o rival está brigando pelo título. Falando do jogo, né, acho que a escalação foi o que eu esperava e o que eu faria também. Né, eu gostei da atuação do time até os 20 minutos, né, falando de 11 contra 11. Depois o jogo foi condicionado, muda tudo, né? Mas até ali eu gostei do que o time estava apresentando. Eu gostei até das movimentações do Rigoni, né? Porque antes do jogo, a gente no pré-jogo aqui falou, eu esperava deles mais na parte de competir, de competição, de entrega, de se doar dentro do campo, de pressionar a zaga adversária. E o Rigoni, principalmente ele está fazendo boas movimentações pelos dois lados, gerando bola parada, escanteio para o São Paulo. E é dessa dupla que a gente, entre aspas, até caçoou aqui, né? Tirou uma onda aqui no pré-jogo, é dessa dupla que sai o gol, né? A assistência do Rigoni e o gol do Tapia, né? Pô, até ali acho que o jogo estava equilibrado, mas controlado. A partir da expulsão do Rigoni, que é um lance, falamos aqui em off, na minha opinião, desnecessário, mas exagerado. Para mim não era de expulsão, para mim não era lance para expulsão. O pé do Daverson não estava apoiado, né? Quando eu pisa ali acima do tornozelo, com o pé do adversário apoiado. Foi um lance de dividida. E que o Daverson é um baita de um artista, a gente sabe muito bem disso. Ele chuta a bola, eu não vi a ação do Rigoni de dar a solada. Ele deixa a sola para o cara chutar na sola dele e ele não ir de chapa, né? Como a gente costuma falar, que ele ir de chapa, que daí é perigoso lesionar. Eu já lesionei o joelho dessa forma. Mas, enfim, desnecessário, mas exagerado. A partir daí, eu tenho muito orgulho do que eu vi dentro do campo. Eu tenho muito orgulho. Um puta de um orgulho do que eu vi dentro do campo. A atuação dos jogadores, a atuação do sistema defensivo, da zaga, do Negruti. Pegou um rabo de foguete do cacete, malandro, e segurou o refrão com tranquilidade. O Ilcinho fala, a gente tinha que sobreviver. E Ilcinho, nós não só sobrevivemos, como na minha visão, não tivemos tanto sofrimento. Sofremos para você jogar mais de 70 minutos, né? Contando os acréscimos, mais de 70 minutos. Sofrendo, que eu tô querendo dizer aquele negócio, bola na trave, o goleiro faz 3, 4 milagres. Eu não vi nada disso. Eu acho que a gente conseguiu até sofrer menos do que eu falei, agora fudeu, agora vai, porra, aquele Deus nos acuda. E de fato não foi. Uma escapadinha ou outra, que já era esperado, não esperava muito mais que isso, o jogo foi condicionado. Mas eu quero falar da entrega que esses caras tiveram dentro do campo, né? O Pablo correu que nem um cavalo, Bobadilha correu que nem um cavalo, mas correram de se matar dentro do campo. Isso que se espera de um time na circunstância que aconteceu ontem, na situação que estava ontem. É isso que se espera num time que acontece o que aconteceu. Esperava em outras oportunidades, mas chegou a oportunidade de fazer e fizeram. Né? Então eu senti ontem muito orgulho e falo da pessoa agora, do Luiz Gustavo. O cara ficar fora de combate, ficar impossibilitado de jogar futebol por uma lesão muscular que a sua profissão trouxe, né? Pô, tomou uma rasgada, machucou o músculo, tomou a entrada, machucou o tornozelo e tal. Você sofre,
eu sofri muito isso, mas você faz parte do meu trabalho, está na conta do meu trabalho. Agora ele passou por uma situação, e já com uma certa idade, né, já mais perto do fim, né, da carreira, quem sabe seja o último ano dele. Cara, e a volta dele ontem é um exemplo espetacular para esses meninos todos, para esses jovens todos aí, cara. O cara que fez um jogo, porque o tempo que ele ficou sem jogar, o clima que estava em Fortaleza, não sei se estava, né, porque para mim jogar em Fortaleza sempre era muito difícil pelo clima, o desgaste sempre era muito maior do que em alguns outros lugares, né? Não sei como é que estava, o Gabriel pode falar para nós depois. Agora, o jogo que esse cara fez, a inteligência tática dele, você vê em lances banais, assim, lances bobos, a inteligência do cara, a leitura de jogo, né? Ele soube, dentro da dificuldade que o time tinha ontem, se poupar e mesmo assim ser importante pra cacete, orientando. Você via ele toda hora ele gesticulando, orientando os jogadores. Isso é um capitão, né? Que muitas vezes, na minha visão, falta para esse grupo do São Paulo e há algum tempo. Esse é o tipo de capitão. Capitão exemplo. Capitão que passa o exemplo. É isso que foi o Luiz Gustavo ontem para os seus companheiros, para nós torcedores, mas principalmente para esses meninos. Eles têm que olhar o Luiz Gustavo, o que ele fez ontem, o que ele tem feito nesse tempo todo de recuperação, cara, e levar para a vida deles. Então, acho que mais do que o resultado, resumindo, mais do que o resultado, fica aqui o moral do São Paulo que elevou para ir para enfrentar um clássico, o mental que mudou, a importância do Luciano fazer um gol, não interessa como foi, não interessa como foi o gol do Luciano, a importância dele fazer o gol, vocês podem ter certeza que saiu uma tonelada dos lombos dele, você pode ter certeza disso, né? Então, cara, ontem a gente fazia uma pré-live aqui, acho que muito mais pessimista, né? Porra, aquele Deus, o que será que vai acontecer? Não, cara, foi muito melhor do que a gente pensava e a gente chega para jogar um clássico muito mais fortalecido do que a gente imaginava. Com o rival favorito, sim. Com o rival com um time melhor, sim. Mas dentro de casa, com o apoio da nossa torcida, acho que a gente vai fazer esse jogo contra o Fortaleza, vai fazer com que a gente faça um bom jogo no domingo também.